Oi, meus queridos, tudo bem? Gente, então conforme a gente combinou antes das férias, né, da parte de inorgânica, só faltou algumas reações que eu queria ver com vocês. Então a gente chegou a ver algumas reações de neutralização, né, ácido e base que forma sal e água. Também quando vimos os óxidos, vimos algumas reações lá, um óxido ácido reagindo com água vai formar um ácido, um óxido básico reagindo com água vai formar uma base. E agora o que eu botei para vocês lá no material foi mais uma síntese de algumas reações, assim, um resumo de alguns tipos de reações. O que é importante que vocês saibam? Não é muito importante vocês saberem classificar as reações. Ah, isso daqui é uma reação de análise, isso daqui é uma reação de dupla troca. Essas questões, em termos de vestibular, Enem, elas não são cobradas. É mais importante o que a gente vai ver agora, que eu tô fazendo esse videozinho para explicar para vocês, formar os produtos a partir de reagentes, tá? Que a URGS tem cobrado isso. Então aqui eu separei só dois tipos de reações que são as mais importantes, tá? Que é a de simples troca, ou também chamada deslocamento, e dupla troca. Tem outras, tá? Que eu coloquei lá no material, mas não costumam aparecer, tá? Então vocês sabendo identificar ali, dar uma lida, já é o suficiente. Agora aqui sim, essas eu quero mostrar para vocês como é que a gente chega nos produtos, nessas reações químicas, tá? Então, pessoal, primeiro, simples troca ou deslocamento. Então, o que acontece aqui? Nessas reações, a gente tem dois reagentes. Só que um dos reagentes é uma substância simples, enquanto que o outro reagente é uma substância composta. O que vai acontecer, gente? A parte, né, um reagente que está como substância simples, ele vai tirar o lugar de alguém nessa substância composta. Por isso que se chama simples troca, porque há uma troca, ou deslocamento, porque aqui no caso o zinco, ele vai deslocar o hidrogênio. Então, gente, o que acontece? Ó? Aqui tem o zinco, tá, como substância simples, e aqui tem o ácido clorídrico, que é o HCl. O que acontece? O zinco, ele vai tomar o lugar do hidrogênio, e aí o hidrogênio vai sair. Então, o que vai ficar de produto aqui? O zinco pegou o lugar do hidrogênio, então ficou ZnCl. O que é importante aqui, gente? O zinco, quando ele está num composto, ele sempre tem carga mais 2. Então, no momento que ele se juntar com o cloro, vai ficar ZnCl2. Lembram da regra da tesoura, né? Aqui é só HCl, porque o H tem carga mais 1, o Cl tem carga menos 1. Então, fica HCl. No momento que o zinco entra aqui, o zinco, quando forma composto, tem sempre NOx mais 2. Então, vai ficar ZnCl2, tá? Aqui no lado do zinco não fica nada. Deixa eu até botar aqui, ficou meio separado. O zinco não fica nada porque o cloro tem carga menos 1. E aqui, gente, o que sobra foi o hidrogênio. Outro detalhe importante, né? Fiz questão de colocar essa reação para vocês porque tem alguns detalhes bem importantes. O hidrogênio, gente, ele vai formar uma substância simples. Só que o que a gente não pode esquecer? Que não existe o H sozinho na natureza, né? Para ser uma substância simples, o hidrogênio, ele sempre vai estar na sua fórmula diatômica. Então, é H2, certo? O zinco não, né? O zinco, ele fica lá sozinho, só ele. Mas o hidrogênio, sempre quando forma a molécula, é H2. Aí, gente, balanceamento a gente tem que cuidar também, né? Aqui temos um zinco aqui também, tá certo? O que acontece? Aqui tem um cloro e aqui tem 2 cloros. Então, a gente vai precisar balancear, né, acertar o coeficiente dessa equação química. Então, esse 2 vai multiplicar o cloro e aqui também vai fechar, porque ó, fica 2 hidrogênios também e aqui H2, tá? Então, essa reação de simples troca ou deslocamento fica dessa maneira. A outra, gente, mesma coisa, ó, uma reação de simples troca, porque o ferro está como substância simples
E aqui a gente tem uma substância composta, que é o sulfato de cobre 2. O que acontece? O ferro vai entrar no lugar do cobre e aí o cobre vai sair. Então fica FeSO4 mais Cu. Aqui, gente, a carga vai ficar a mesma, tá? Porque o SO4 sempre tem carga menos 2, então significa que aqui o cobre é mais 2. E aqui o ferro entrou com carga mais 2 também, e quando o cobre saiu, né, o NOx é 0, o cobre pode ficar sozinho, né, fórmula molécula sozinho na natureza. Então essa daqui é mais tranquila e também ela já está balanceada, ó, um ferro, um cobre, um enxofre, 4 oxigênios, 4 oxigênios. Tá? Então, a gente montar uma reação de simples troca para descobrir os produtos é sempre assim. O que está sozinho, ele vai pegar no lugar do que está, né, junto e esse vai sair. Agora, a gente dupla troca, tá? Aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Nas reações de dupla troca, pode ser uma base com um ácido, que a gente já viu, reação de neutralização, uma reação de dupla troca. Pode ser, como eu coloquei aqui, uma base com sal. Pode ser sal com sal. Pode ser um ácido com sal, tá? Então, tem várias, né, maneiras de estar uma reação de dupla troca. O que a gente tem que fazer para descobrir aqui quais são os produtos desse tipo de reação? A gente vai separar o cátion do ânion. Então, aqui a gente já fez algumas vezes, né? NaOH, então a gente separa Na mais OH menos. Aqui, CaSO4. O que a gente não pode esquecer aqui, ó? O Ca é o nosso cátion, tem carga sempre mais 2, né? O cálcio ele tá no grupo 2 da tabela periódica, não dá para esquecer. Então, se o cálcio tem carga mais 2, o SO4 tem carga menos 2. E aí, gente, o que vai acontecer? Separei aqui cátion, ânion. Os produtos dessa reação também vão ser compostos, né, iônicos, só que agora, o que a gente faz? Esse cátion vai se juntar com esse ânion e esse cátion vai se juntar com esse ânion. Por isso que é dupla troca, ó. Troca o cátion com o ânion desses compostos. Então agora, ó, Na mais com SO4 menos 2 vai ficar Na2SO4. Não podemos esquecer da regra da tesoura, né? O 2 que está aqui no SO4 vai lá pro sódio. E o outro composto, Ca mais 2 com OH menos, vai formar a base CaOH2. Balanceamento aqui. Temos dois sódios aqui e aqui só tem um. Então, colocamos o 2 lá na frente do NaOH. Cálcio, um cálcio tá certinho. Um enxofre. Hidrogênio, aqui multiplicou, ficou 2. Aqui multiplica, fica 2 também. Oxigênio, esse 2 está aqui, multiplica, então tem 2. Mais 4, um total de 6 oxigênios no lado dos reagentes. Aqui 4, esse 2 multiplica o que está dentro do parênteses, então 4 mais 2 tem 6. Fechou o balanceamento da reação. Aqui, gente, a mesma coisa, tá? Vamos lá. Primeiro passo é separar cátion do ânion. Aqui, KNO3, então o cátion sempre vem na frente, é o K+, e o que sobra é o ânion NO3-. Tá? Não tem nada no lado do potássio aqui, então a carga do NO3 é menos, tá? A carga do potássio tem que saber que é mais 1, porque está no grupo 1. Aqui, gente, Fe3PO4,2. Como é que a gente separa esse cátion do ânion? O cátion é o Fe. Qual é a carga do Fe nesse caso? Esse 2, ele tá aqui, tá? Ele não caiu de paraquedas aqui. Ele tá aqui porque ele é a carga do Fe. Então, o Fe aqui é mais 2. PO4 é o ânion. Qual é a carga do PO4? Esse 3 aqui, ele veio parar aqui porque é a carga do
PO4, então, carga menos 3. Então, agora a gente identificou o cátion e o ânion de cada composto, dupla troca. O que vai acontecer? Agora, esse cátion vai se combinar com esse ânion e esse cátion vai se combinar com esse ânion. Vamos formar aqui o composto. Ó, Fe mais 2 com NO3 menos vai ficar Fe, abre parênteses, NO3, 2. Né? Esse 2 aqui veio do ferro que era mais 2. E depois K mais com PO4 menos 3, K3PO4. E aí a gente montou os nossos produtos. O que a gente não pode esquecer? Que a reação tem que estar sempre balanceada. Então aqui temos 3 ferros, precisamos ter 3 ferros do lado dos produtos também, colocamos um 3 aqui na frente. Potássio, tem um potássio e aqui tem 3 potássios, então a gente precisa colocar um 3 aqui na frente. Nitrogênio, multiplicou aqui, ficou 3, e aqui tem, aqui tem 3, e aqui tem 3 vezes 2, tem 6, então aqui a gente vai ter que botar um 6. Daí fica 6N, e aqui também fica 6N. Fósforo, aqui tem 2, aqui só tem 1. Então, vamos ter que botar um 2 aqui. Vamos ver se a gente não mexeu no... Tá certo. Potássio tá certo. Aqui ficou 2 vezes 3, 6. E aqui a gente botou o 6. Fechou. Ferro continua 3 e 3. Por último, oxigênio. 6 vezes 3, 18. E aqui 2 vezes 4, 8. 18 mais 8, gente, temos um total de 26 oxigênios no lado dos reagentes. Vamos conferir se também temos 26 oxigênios no lado dos produtos. Aqui, gente, 2 vezes 3, 6. 6 vezes o 3, 18. E aqui, 2 vezes o 4, fecha 8. 18 mais 8, 26 também. Tá, gente? Então, tem uma treinada nisso de balanceamento, é bem importante saber fazer, tá? A gente vai dar uma revisada nisso quando ver estequiometria, tá? Mas é isso, tá? Sempre tem que fechar o mesmo número de átomos no lado dos reagentes e no lado dos produtos. Então, aqui eu aproveitei para dar uma revisada, mas com certeza a gente vai rever isso quando ver estequiometria. E é isso, gente, assim, que eu queria chamar atenção para vocês mais são esses 2 tipos de reações, tá? Que é os que têm aparecido, principalmente em prova da URGS, tá? Amanhã, no horário da nossa aula, eu vou estar disponível, vou deixar algumas questõezinhas para vocês resolverem. Quinta-feira também programei uma atividade, que é um jogo, trabalhando com as reações químicas, tá? Então, pra gente dar uma revisada também, tá? E leiam o material, que ali tem outros tipos de reações também que podem ser importantes, mas com certeza isso daqui é o que vocês principalmente precisam saber, e qualquer dúvida daí é só a gente conversar. Tá certo, meus queridos? Um beijo pra vocês, bom retorno às aulas, tá? E qualquer dúvida estou à disposição. Beijos!